Paz e graça, irmão. Fazer um devocional aqui um pouco diferente, pela graça do Eterno. No livro de Daniel, capítulo 10, do versículo 23 ao 24, diz que o rei Dário formalizou um decreto, porque tinham alguns acusadores que, naquela época, Daniel, como de costume, orava 3 vezes ao dia. Mas as escrituras dizem que foi lançado um decreto pelo rei Dário que durante 3 meses, se eu não me falha a memória, nenhum daquela população, daquela região, pudesse fazer qualquer tipo de culto ou adoração. Mas Daniel, como de costume, a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. E assim sucedeu que Daniel, fazendo a sua oração, a Bíblia diz que a janela da casa, do local de Daniel, era voltado para Jerusalém, proximidade do pátio ali, do templo. Mas aí o rei Dário, sabendo da situação, após os acusadores levar a situação para ele, que um homem tinha quebrado o decreto do rei. E esses homens chegaram até o rei: ó rei, pois está descrito que, uma vez o decreto sendo afirmado, assinado pelo rei, esse decreto não pode ser quebrado. Mas tem um homem, um certo Daniel, que orou 3 vezes. Então, ó rei, esse homem tem que ser lançado nas covas do leão, na cova do leão. A Bíblia diz que o rei fez de tudo para livrar o Daniel de ser jogado na cova do leão. Mas devido à assinatura do decreto, não tinha como pular dessa situação. E o rei, após os acusadores pressionarem o rei, segundo o entendimento que eu tive das escrituras, o rei lança-te Daniel na cova. Porém, o rei fala a Daniel: ó Daniel, o seu Deus certamente te livrará. Está escrito lá no livro. Ó Daniel, porém o seu Deus certamente te livrará da cova do leão. E assim foi jogado Daniel na cova do leão. A Bíblia diz que o anjo de Deus fechou a boca do leão e Daniel saiu liso e leso daquela cova. E a Bíblia diz que o rei foi posteriormente ver como que estava Daniel. Diz que foi lacrado, bem lacrado, após ser jogado na cova. Mas posteriormente o rei foi ver e viu que gritou Daniel. Daniel respondeu e ele falou: ó, certamente o seu Deus, Daniel, te livrou. E assim sucedeu que Deus deu o livramento. Mas a Bíblia diz que após Deus ter livrado Daniel da cova do leão, o rei determinou que jogasse os acusadores de Daniel na cova. E a Bíblia diz que todos os ossos desses acusadores, tanto os filhos, esposa, pessoas, todos eles foram jogados. Os leões devoraram ele. E foi determinado um decreto que o Deus de Daniel, o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, é o verdadeiro Deus em Israel. Meus irmãos, Deus me ministrou esse devocional aqui. Se alguém está jogando você na cova, se alguém está querendo te prejudicar, e você ainda está inocente, não sabe, eu quero te dizer, Jesus está vendo. O mesmo Deus de Daniel, o meu Deus e o seu Deus está vendo. E certamente o Senhor te livrará. E aqueles que querem jogar eu e você na cova, nós não queremos mal dele, mas eles mesmos estão lançando eles mesmos na cova. Porque o Senhor de lá do céu determinará o decreto que guardará eu e você, e sua casa, sua família, seu esposo, sua filha, de todo mal. Porque operando o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão na minha e na tua vida, ninguém impedirá o mover de Deus. Ainda que nós possamos ser caluniados, ainda que nós possamos ser jogados na cova. Mas Deus vai enviar um rei, Deus vai enviar um profeta, Deus vai sempre enviar alguém para nos abençoar e não querer que nós sejamos jogados. Então, se tem alguém fazendo reunião secreta nas suas mesas aí, querendo jogar você na cova, certamente Deus vai levantar alguém lá que vai te defender.
mas o céu está em movimento. Nós servimos um Jesus, um Deus de movimento, um Deus vivo. Muitos creem que Jesus Cristo foi crucificado e ele está morto. Mas eu quero afirmar aqui que esse Deus é um Deus vivo. A Bíblia diz que foi dado poder a Jesus Cristo no céu e na terra, todo o poder, e debaixo da terra. Meus irmãos, cooperador Diácono Rafael aqui, nesse devocional diferente, mas cheio do poder de Deus. Em nome de Jesus Cristo, irmão, para a honra e glória do Senhor. Nós estamos no dia 25 de 2 de 2026. E nós oramos para a glória do Senhor. Senhor Deus, querido Pai, nós agradecemos, Senhor, pelo livramento que o Senhor deu primeiro para Daniel. E que esse mesmo Espírito de Deus, o anjo, possa nos livrar, eu e essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, de toda a cova do leão, de toda a trama, Senhor Jesus. Porque o Senhor é poderoso para guardar os seus. A Bíblia diz que o Senhor entrega os mistérios do céu para quem ama o Senhor. E aqueles que estão tramando contra o seu, Senhor Jesus, certamente eles cairão na própria cova, assim como os irmãos assim como os irmãos de José jogaram ele na cova, pensando que estava jogando o José na cova, mas esqueceram que estava jogando um governador, onde o Senhor honrou ele e eles teve que conhecer o Deus que José servia. Ainda que tramaram contra ele, vendeu como escravo, mas o Senhor fez grandes coisas e maravilhas e deu vitória. Certamente o Senhor fará conosco nesse século, minha vida, aqueles que tramam contra o meu trabalho, contra a minha vida familiar, física e financeira. E o Senhor fará grandes coisas na vida dessa pessoa que está ouvindo essa palavra. Em nome do Pai, do Filho Jesus Cristo e do poder do Espírito Santo que habita naqueles que o buscam e temem ao Senhor. Glórias a Deus. Meus irmãos, até que o Senhor falou conosco, é só 7 minutos de volta em nome de Jesus.